Olá, olá, bem-vindas, bem-vindos nesse 15 de outubro de 2020, Dia dos Professores. Parabéns para todas e para todos, bem-vindas, bem-vindos à TV História em Casa. Está no ar o História Provoca número 21 e a gente recebe aqui hoje Rafael Albert, do Instagram, @Rafa_Albert. O tema é a queda de um agente duplo em 1963, sobre o livro Um Espião Silenciado. A gente está ouvindo Caetano Veloso, é proibido proibir, porque a gente vai falar aí de um período complicado da história do Brasil, ali perto de 1964, perto do golpe militar. Deixa eu receber aqui o Rafael. Caetano Veloso, Moreno, Zeca e Tom. Olá, Rafael. Olá, boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com você. Boa noite, o prazer é todo nosso. Vai ser maravilhoso te ouvir aqui e aprender um pouco com as suas pesquisas. Vai ser ótimo. Eu vou fazer assim, vou começar com uma leitura e depois eu te apresento para o pessoal aí, enquanto eles vão entrando, e aí eu já passo para você, tá bom? Vamos lá. A leitura é mais ou menos assim. Entre 1961 e 1964, o anticomunismo adquiriu uma importância preponderante, constituindo-se na fagulha principal a detonar o golpe militar de 1961 64, no dia 31 de março. As razões para a emergência deste quadro são tanto de ordem interna quanto de ordem externa. No plano internacional, o país foi influenciado pelos acontecimentos que dominavam o continente. Sob o impacto da Revolução Cubana, a América Latina se viu lançada para o centro da Guerra Fria. Os norte-americanos mantinham-se atentos e estavam prontos a intervir se achassem necessário. A ascensão de Fidel e seus barbudos ao poder mudou tudo, colocando esta parte do planeta no centro dos conflitos. Quando seu governo se encaminhou para medidas nacionalistas e anti-imperialistas, houve a ruptura, processo consumado com a transformação do regime castrista num modelo marxista-leninista. O líder cubano tornou-se a expressão da ameaça comunista na América, atraindo contra si a fúria dos Estados Unidos, que tudo fizeram para atrapalhá-lo e também derrubá-lo. Eu tirei esse trecho de um texto chamado Em Guarda contra o Perigo Vermelho, o Anticomunismo no Brasil, de 1917 a 1964. Ele é de Rodrigo Pato Sá Mota. É uma tese apresentada para a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em São Paulo, para obtenção do título de doutor em História Econômica. E eu achei que era interessante a gente começar falando de anticomunismo, ali na década de 60. E agora é o seguinte, para você que está assistindo, esse rapaz que aparece na parte de baixo da sua tela, e para você que está ouvindo depois, o rapaz que estamos recebendo aqui, se chama Rafael Albert Nóbrega de Oliveira. Ele é bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e mestre em História Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas, também no Rio de Janeiro. Ele é professor de História no Ensino Fundamental 2 da Escola em Tempo Integral Rubem de Lima Barros. Parabéns aí para os professores do Colégio Paraty também, professor. E hoje a gente vai conversar a respeito da publicação dele, que se chama Um Espião Silenciado. A queda de um agente duplo, da sacada do seu apartamento e a atuação de organizações anticomunistas no pré-1964. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas hoje está falando com a gente de Caruaru, Pernambuco. Rafa, seja muito bem-vindo à TV História em Casa, muito bem-vindo ao programa História Provoca. E agora é com você e eu bebo a minha aguinha.
Tiago, muito obrigado pelo convite, oportunidade. Agradecer a todos aí que estão presentes e que lutam de alguma forma, né, para um mundo mais democrático, mais plural, né? A contribuição que eu pude dar e tentei dar foi com essa pesquisa, que durou 10 anos, me custou tempo, dinheiro, riscos, mas valeu a pena e queria divulgar para vocês. Bom, o livro Espião Silenciado, ele começa lá em 2010 com o meu TCC na UFRJ, pesquisando uma CPI, a CPI do IBAD-PES. Né? Aí o que seria isso? Era uma comissão parlamentar de inquérito que investigava duas instituições no pré-64. O IBAD, que era o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e o IPES, que era o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. O que faziam essas instituições? Elas faziam propaganda anticomunista. Vale lembrar que no Brasil da época era governado pelo presidente João Goulart, só que havia um dilema, né? Depois da renúncia do Jânio Quadros, quem assumiria seria o vice-presidente João Goulart. Como ele estava na China e a gente estava num clima de guerra fria, uma paranoia, né, uma bipolaridade no mundo, né, você tinha que escolher um lado, ou você está na órbita socialista ou na órbita capitalista, diversos líderes políticos queriam brecar a posse do João Goulart. E aí a solução que encontraram foi que o Brasil virasse parlamentarista. Então, em 62, o Brasil, apesar de ter um presidente, João Goulart, ele não tinha plenos poderes de presidente. E foi nesse contexto que surgiram eleições parlamentares para governador, senador, deputado federal, estadual. E esse BAD, esse PES, pegaram milhares, milhões de dólares do exterior de forma ilegal, né? A forma como eles pegaram afronta a soberania brasileira, é um crime, porque você não pode pegar dinheiro do exterior e interferir na eleição nacional. E esse dinheiro veio de diversas multinacionais muito conhecidas, como Texaco, Shell, Coca-Cola, IBM, fizeram uma vaquinha, né? Esse escândalo foi conhecido como escândalo da caixinha do IBAD. As multinacionais depositavam milhões de dólares, milhares de dólares, e a intenção era financiar candidaturas anti-João Goulart. Então, esses parlamentares que aceitassem esse dinheiro sujo, eles teriam que assinar os chamados compromissos ideológicos. Era um documento que você se comprometia a ir contra as reformas que a gente tanto luta até hoje, que o João Goulart queria aprovar na época. Quais eram essas reformas? Reforma agrária, né? O Brasil nunca teve uma reforma agrária de distribuição de terra igual, uma reforma educacional, uma reforma tributária. Então, essas reformas, havia uma grande pressão dos movimentos de esquerda também para que o Jango aprovasse essas reformas, e as forças conservadoras, com apoio do capital externo, não queriam deixar que isso acontecesse. E o IBAD e o IPES entram aí com esse dinheiro ilegal de fora. Como é que entrava esse dinheiro? Ele entrava através de uma agência de publicidade fantasma chamada Promotion. Ela não tinha cadastro na ABP, na Agência Brasileira de Propaganda, e a partir daí eles destinavam dinheiro para os parlamentares. Uma outra forma de envio de dinheiro, e isso assim, eu sempre faço questão de frisar, não é o professor de esquerda que está falando isso. Foi o próprio embaixador dos Estados Unidos, Lincoln Gordon, na época, que deu uma entrevista à revista Veja. Então, olha o que eu estou dizendo, não sou eu que tirei isso da minha cabeça. O próprio embaixador dos Estados Unidos admitiu que a CIA, né, Serviço Secreto dos Estados Unidos, usou de forma ilegal a contabilidade da Embaixada dos Estados Unidos para investir mais de 20 milhões de dólares nessas eleições de 62. Tá? Então, não é uma teoria da conspiração, admitido pelo embaixador dos Estados Unidos, entrevista à Veja, em 1977, para quem quiser conferir. Tá? Eles usavam um setor que chamava serviços, que era um setor da contabilidade que você não precisava discriminar por que você estava gastando aquele dinheiro. Então, eles injetaram diversos milhões de dólares
para financiar candidatos, e aí a candidatura dos candidatos de esquerda, progressista, ficava muito desigual, porque na época esses candidatos que eram financiados pelo IBAD ganhavam carro de som, a distribuição de santinho, milhares, enquanto outros não tinham como concorrer com igualdade. E como eu estou aqui, né, ainda mais que eu estou aqui em Pernambuco, vale a pena frisar que o governador Miguel Arraes, ele sofreu com o IBAD, né? Os Estados Unidos queria tirar o Miguel Arraes do governo de Pernambuco, porque ele representava uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham depositado muita grana com o programa Aliança para o Progresso, e o Nordeste era uma preocupação por conta das figuras do Miguel Arraes em Pernambuco e do Francisco Julião com as ligas camponesas. Só que mesmo com uma campanha suja, comprando opinião política de jornal e TV, o Miguel Arraes mesmo assim conseguiu vencer o candidato ibadiano e ainda denunciou ao IBAD nessa CPI. Bom, e aí eu estou lá em 2010 pesquisando sobre essa CPI, e eu tenho uma característica assim, que eu sou extremos, eu sou de extremos. Ou eu sou muito desinteressado por alguma coisa, ou eu sou completamente obcecado por algo. E essa história eu fiquei completamente obcecado. Então eu não queria só ler as bibliografias da época, que era do René Dreyfus, que falava um pouco do IBAD, né, o 1964, A Conquista do Estado, e o livro do Eloy Dutra, o IBAD, Sigla da Corrupção. Eu queria ler a fonte primária, eu queria ler a ata da CPI. E aí eu tive o trabalho de ler toda a ata da CPI, nas letras minúsculas, diversas páginas, e foi aí que eu encontrei o furo, né? Em uma determinada página, num parágrafo muito pequeno, de umas 3 linhas, eu li a seguinte afirmação, que o diretor da revista Política e Negócios, Genival Rabelo, acusava esse IBAD de assassinar um jornalista. E eu fiquei muito chocado com essa afirmação, porque, para quem não é de história e está assistindo a live, o René Dreyfus é uma referência da área. O livro dele é um calhamaço de quase 900 páginas. E em nenhum momento do livro do René Dreyfus ele cita que o IBAD estava envolvido com homicídio. Ele só cita o caso de corrupção eleitoral. Uso indevido de dinheiro para eleições em 62. E o Eloy Dutra a mesma coisa, que foi um parlamentar que criou essa CPI. E aí eu percebi assim, se eu for a fundo, eu acho que eu consigo uma história inédita. E aí eu comecei a pesquisar, na época eu morava no Rio, na Associação Brasileira de Imprensa, na Biblioteca Nacional, e eu achei diversas informações sobre esse protagonista do livro, que é o José Nogueira. Ele nasceu em Mundaú, no Ceará, uma cidade litorânea, ali perto de Jericoacoara, e ele era um agente duplo. Ele trabalhou tanto para órgãos anticomunistas como para movimentos de esquerda e imprensa e políticos progressistas. E ele era um jornalista do Diário da Noite, um cara novo, extremamente inteligente, com diversas funções, um cara forte fisicamente, extremamente sedutor com as palavras, porque ele era tanto influente em gabinetes, ministérios de direita, quanto ministros que apoiavam o Jango. Então ele era um personagem muito singular desse período do pré-64, que geralmente é caracterizado nos livros como os estereótipos. Então, ou é aquele militante desde pequeno que militou pela UNE e quando chegou a ditadura ele foi para a guerrilha, ou é aquele cara que sempre foi um anticomunista, era de partidos de direita. Então, o José Nogueira ele não se enquadra em nenhum desses polos. Ele transita nesses dois, ele tem a confiança desses dois extremos. E eu descobri que ele morreu no dia 3 de março de 63. Ele caiu do seu apartamento na Cinelândia, no centro do Rio. A polícia chegou no apartamento sem ser solicitado. Ninguém chamou a polícia chegou misteriosamente. Ela cometeu diversas falhas, e aí, mais uma vez, não é o professor comunista que está falando isso. Nas próprias fontes jornalísticas, o detetive Dador, ele revela que a polícia cometeu negligências. A própria polícia confirma as negligências que cometeu.
não fez buscas no local, não fez perícia na rua, enfim. E um dia depois, a polícia encerra o caso como uma simples queda. É o trecho que está escrito no registro de ocorrência do caso que eu encontrei na cidade da polícia, né, lá no Rio. E encerra o caso baseado exclusivamente no depoimento do proprietário do apartamento, que se chamava Fernando Macedo. Ele morava com José Nogueira e é uma relação meio estranha, porque ele era uma pessoa de quase 60 anos morando com um espião de 29 anos. É estranha essa relação, né? Do tipo, alguém que mora com outra pessoa com uma distância tão grande de idade, não dá para entender direito qual era a relação que eles tinham, se era uma relação profissional, enfim, se ele era espião também, não consegui decifrar isso. E esse proprietário afirma que o José Nogueira costumava beber muito depois do trabalho e sentar na sacada da varanda, então ele teria caído. E baseado exclusivamente nesse depoimento, a polícia encerra o caso como um acidente, né? Vale lembrar que quando a polícia chegou na casa, o Fernando Macedo estava dormindo e quando ele foi acordado, ele não sabia o que tinha acontecido. Então, algo muito estranho, né? Alguém cai dali, ele não escuta nada, não sabe de nada, e quando informam a ele, ele começa a ter uma crise nervosa. Enfim, é uma figura muito suspeita. E aí esse caso é abafado pela mídia e volta à tona 4 meses depois. Volta através da CPI que eu citei no começo, que foi feita em julho de 63. O José Nogueira ele cai no apartamento em março de 63. Por incrível que pareça, ele não morre na queda, ele entra em coma, mas ele só vai morrer no Hospital Central da Marinha 10 dias depois de lutar contra a pneumonia, contra seu estado comatoso. Ele morre de paralisação dos rins. Só que, estranhamente, na certidão de óbito do José Nogueira, aparece que ele morreu de traumatismo craniano. E aí, esse caso volta à CPI do IBAD. Na CPI do IBAD acontece isso desse diretor de revista a denunciar o IBAD de assassinato. A polícia volta a abrir um inquérito para investigar o caso e ela encerra alguns meses depois porque as testemunhas se recusavam a depor. E entre essas testemunhas, aí vem a parte, né, das pessoas famosas envolvidas nesse caso, né? Entra a figura do Zuenir Ventura, né, que é o colunista do jornal Globo, um intelectual muito famoso até hoje, está vivo. Ele escreveu aquele livro clássico, né, 1968, o ano que não terminou. O José Nogueira era o seu informante no Tribuna da Imprensa, e no documento da CPI, aí também não sou eu que inventei da cabeça, está lá o documento dizendo que ele afirmou que ele seria ameaçado de morte, ele teria sido ameaçado de morte se revelasse informações que o José Nogueira passou para ele. Eu tentei ir atrás dele, consegui contato, mas ele disse que não lembrava do caso, e a gente não sabe realmente a relação dos dois, o que aconteceu, se ele tem mais informações sobre isso. Bom, o caso, né, se encerrou. O irmão dele, que era um sargento da Marinha, o irmão do espião, né, do José Nogueira, ele foi perseguido o resto da vida dele por querer investigar quem seria o assassino do seu irmão. Eu achei documentos no Arquivo Nacional de que quando ele trabalhou na Odebrecht, criaram uma falsa lista de que ele era um comunista, e aí demitiram ele da empresa durante a ditadura por conta disso. Então ele foi perseguido a vida inteira, por querer saber quem foram os responsáveis. E aí parte assim da minha afirmação, né? Eu sugiro no livro que ele não sofreu um acidente, que ele foi torturado e assassinado e que o crime foi político. E aí por que eu falo isso, né? Eu me baseio no laudo cadavérico dele, do José Nogueira, em que eu lutei muito para ter acesso, mas eu não consegui. Então, como é que eu posso afirmar através de um laudo que eu não consegui ter acesso? No jornal Última Hora, tem entrevistas dos peritos da Polícia Civil, Manuel Seve Neto, que era um dos maiores peritos dos anos 60, e do perito da Marinha, o Braz Tapaci Magalhães,
que afirmaram, eles revelaram em entrevistas à última hora o teor desse laudo cadavérico. Então, apesar de eu não ter tido a fonte primária em mãos, nas fontes jornalísticas eles revelam detalhes do laudo cadavérico. E vale lembrar, peritos da Marinha e da Polícia. E eles afirmam na reportagem que não há qualquer possibilidade dele ter sofrido um acidente. Por que eles afirmam isso? Eles revelam que no laudo cadavérico, eles mostram que o corpo caiu a uma distância de 4,10 metros da janela. Então, assim, nem se um vento, um vendaval conseguiria levar uma pessoa de 70 quilos extremamente forte para o outro lado da rua. Segundo ponto, ele tinha diversos ferimentos no corpo, inclusive uma marca de cigarro na mão esquerda, como um método de tortura, né? Você apagar um cigarro aceso na mão da pessoa. Ele tinha marcas que os legistas disseram que a queda não poderia ocasionar. E o ponto grave é que eles deram uma declaração de que o José Nogueira ele perdeu os instintos que nem os suicidas perdem. Isso eles afirmam. O que eles querem dizer com isso? Se alguma pessoa quiser se matar nesse exato momento, se jogar da janela, e não ficar inconsciente, né, durante a queda, mesmo ela querendo se matar, o ser humano tem um instinto natural de proteção da vida. Então você vai tentar colocar a mão na frente, você vai tentar virar o rosto, mesmo você querendo se matar. E o José Nogueira, ele caiu desacordado. Ele caiu como se fosse jogado um saco de batata no chão e ele caiu de cabeça. Então, isso dá indícios de tortura. Ele foi desacordado e foi jogado por mais de uma pessoa por ter caído em uma posição horizontal. Aí vale lembrar, né, ele teve hemorragia nos rins e essa foi a verdadeira causa-morte dele. O que causou estranhamento nos jornalistas da época era que um dos policiais do 3º Distrito Policial do Rio revelou uma inquietação. Ele achou estranho que no Hospital Central da Marinha queriam colocar causa-mortes do José Nogueira em sigilo. E isso é totalmente proibido. Isso não é só um caso de morte, de espionagem. Qualquer morte. Porque se você não deve nada com relação àquela morte, você não tem por que esconder o motivo que uma pessoa morreu. Né? Não faz sentido isso. Isso te compromete, pelo contrário. Por que você quer esconder a causa, a morte de uma pessoa? Isso não existe em nenhum caso. E foi assim que eu sugiro no livro, né, que a polícia faça essa reparação hoje e mude a causa-morte do José Nogueira de traumatismo craniano para paralisia dos rins. Porque essa troca, ela comprova que ele foi morto, ele foi torturado e assassinado. Se você diz que ele morreu de traumatismo craniano, você está associando a morte à queda. E ele não morreu na queda. Ele morreu 10 dias depois porque seus rins não funcionavam mais devido às pancadas que ele tomou. Então, eu me baseio através disso para afirmar, para sugerir, né, que ele foi torturado, assassinado, e afirmo que foi um crime político, não foi um crime passional. Por que isso? O José Nogueira, ele era o principal informante da CPI do Ibá-de-Peixe. Ele foi o principal fonte do Eloy Dutra, que era um parlamentar, um político do PTB da Guanabara, que criou essa CPI para investigar essas instituições. E ele era o principal informante da CPI. Então, ele fez parte do IBAD, ele fez parte desse órgão comunista e repassou vários documentos sigilosos para políticos de esquerda, políticos progressistas. Além disso, aí tem outro ponto inédito da pesquisa. O José Nogueira, ele denuncia a existência de uma Ku Klux Klan brasileira, chamada a Ordem Suprema dos Mantos Negros, ou Maçonaria da Noite. Eu tenho esse documento, eu fui no cartório em Niterói e ela está registrada até hoje. Está lá, quem estiver curioso, eu posso passar a numeração, enfim. Ainda tem esse registro de uma sociedade civil que era chamada de Ku Klux Klan brasileira. E ela é chamada assim porque os seus membros, eles se vestiam exatamente iguais aos membros da seita estadunidense.
com um capuz cobrindo o corpo inteiro, aquele chapéu de cone. A única diferença é que suas roupas eram pretas, não eram brancas. E eles tinham uma filial no Rio Grande do Sul chamada Ordem dos Primadistas, e essa Ordem dos Primadistas foi responsável pelo ataque à Rádio Farroupilha, que era uma rádio que era favorável ao governador Leonel Brizola, defendia o presidente João Goulart. E a Ordem Suprema dos Mantos Negros, junto com o movimento anticomunista no Rio, metralhou a sede da União Nacional dos Estudantes, a UNE, no Flamengo. Foi um episódio muito conhecido e muito misterioso ainda, porque o ministro da Justiça da época, Alfredo Nasser, fez um dossiê completo dessas instituições, que até hoje os historiadores não tiveram acesso, ninguém sabe onde é que está esse dossiê, e de acordo com algumas reportagens, o Alfredo Nasser afirmava que o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, um dos principais artífices do golpe de 64, era o chefe do movimento anticomunista. Uma acusação gravíssima. O chefe de uma organização terrorista. Então, esse dossiê foi mandado para o Conselho de Ministros, ninguém nunca viu, mas tem essas acusações nos jornais da época. Então, baseado em tudo isso, eu sugiro, né, que as chances são muito grandes dele ter sido torturado, assassinado, e o crime ter sido um crime político, que pode desvendar diversas lacunas da historiografia brasileira, e muitas vezes nós, historiadores, ficamos preocupados em estudar o período de 64 a 85, e a gente esquece que os bastidores do golpe podem revelar diversas respostas que estamos preocupados, que não conseguimos responder sobre a ditadura de 64. Então, é basicamente isso. Fico aberto a perguntar. Vamos lá. Deu uma pausa lá. Voltou? Tá. Enquanto você bebe uma água aí, colocaram aqui, deixa eu ver se eu acho quem foi que colocou, que vale muito a pena ler o livro, né? Então a gente aqui está conversando a respeito do livro que o Rafael lançou, deixa eu pegar aqui o título certinho, Um Espião Silenciado. Aí, dentro da sua fala, Rafael, por alguns momentos, você disse assim, não é o professor de esquerda que está falando, não é da minha cabeça, né? Estamos aqui baseando em pesquisas, em fontes, e aí eu acho que é muito importante a gente falar dessas fontes. Você citou aqui a ata da CPI de julho de 1963, né, que já é pós a morte do José Nogueira, que morreu em 3 de março, né? Então, 3 de março a morte, a CPI é em julho de 63. Você também citou aqui o jornal Última Hora, você não teve acesso ao laudo cadavérico, mas algumas entrevistas dos peritos trouxeram detalhadamente esse laudo, né, à tona, e você teve acesso a isso. E aí, eu queria saber mais a respeito, Rafael, que não ficou claro para mim, a respeito desse agente duplo que você cita, né? Então ele está ali, junto com o IPAD, com o IPESO, a principal fonte, né, desses movimentos anticomunistas, e provavelmente aí a gente tem algumas fontes claras dessa participação dele, né? Depois gostaria que você falasse disso. E a respeito do outro lado, a respeito do lado comunista, quais são as fontes que existem para a gente falar que o José Nogueira, ele tinha essa duplicidade aí no trabalho dele? Certo. Só fazer uma correção, aí foi um deslize meu de não explicar direito, né? Eu falei, né, dia 3 de março. Dia 3 de março foi a queda, né? Ele morre 10 dias depois, dia 13 de março, no Hospital Central da Marinha. Ele não morre na queda, ele ainda sobrevive e ele vai morrer no dia 13. Com relação a essa questão de por que você afirma que ele é um agente duplo, né? O José Nogueira, ele não pertenceu a nenhum movimento de esquerda. Ele não foi ligado à UNE, ele não foi ligado a algum partido progressista. A aproximação do José Nogueira com a esquerda política era na denúncia das organizações anticomunistas. E aí eu acho que nós historiadores temos que ter um cuidado, era algo que
agradeço muito a minha orientadora, a Dulce Pandolfi e a Ângela Moreira, que usavam muito esse termo. A gente não pode deixar se seduzir pelo personagem, pelas fontes. E a gente tem que ser bem honesto nos momentos em que a gente tem que afirmar que não sabe o que aconteceu, que existem lacunas nessa história. Então, a gente tem que tomar certos cuidados para não gerar nenhuma incongruência dos acontecimentos. Com relação à questão de esquerda, ele ser o principal informante da CPI do Ibate-Pez, né, que tinham totais ligações com a ala progressista, né? Ele era amigo pessoal do João Goulart, e aí isso é confirmado por testemunhas oculares da história, pessoas da família, amigos, até pessoas que se relacionaram com ele por um tempo, confirmavam isso. Amigo pessoal também do ministro Pedro Paulo Suzano, que era o ministro da Marinha e era um membro leal ao governo do João Goulart. E também em fontes jornalísticas aparecem essa questão que eu citei anteriormente, de que ele era influente nos dois gabinetes. Ele era influente em ministérios de forças conservadoras e outros mais leais ao João Goulart. Com relação à questão assim, né, de agente duplo, diversas fontes da época citam isso. O secreta, o agente secreto, o agente duplo do Senimar. Isso não comprova, mas dá um indício forte. Um outro indício muito forte quando o José Nogueira, ele, apesar de não ter participado de movimentos de esquerda, ele participou de movimentos anticomunistas. Ele participou do IBAD, ele participou do movimento anticomunista, ele foi em reuniões dessa Ku Klux Klan brasileira, essa Ordem Suprema dos Mantos Negros, e ele era redator-chefe do Tribuna de Notícias. Tribuna de Notícias era um tabloide, um jornalzinho da Cruzada Brasileira Anticomunista, que era uma organização chefiada por um almirante da Marinha chamado Carlos Penamoto e de um rapaz ex-amigo do José Nogueira chamado Joaquim Metralha, porque ele não se separava da sua metralhadora e era um anticomunista ferrenho. O José Nogueira era redator-chefe e eu tenho fontes de assinaturas de José Nogueira com reportagens da época de 1959 e por um motivo que fica desconhecido, né? Assim, ele afirma um motivo, mas eu confesso que não me convence, né? Ele começa a denunciar a própria organização que ele está trabalhando. E é muito estranho isso. No próprio Tribuna de Notícias, que é um jornal anticomunista, ele denuncia a própria instituição, os próprios membros dessa instituição. E aí, fazendo um gancho à sua pergunta, nessa denúncia, diversas denúncias que ele faz de fake news, acordos políticos que o PTB teria firmado com o Partido Comunista Brasileiro, que eram fakes, eram mentiras, eram documentos produzidos para desestabilizar o governo João Goulart. Ele anexa a carteirinha do Serviço Secreto da Marinha desse Joaquim Metralha que ele estava denunciando. E aí, ora bolas, né? Quem teria acesso à carteirinha de espião da Marinha de uma pessoa, se não um próprio membro da espionagem da Marinha? Um outro indício forte, né? O único documento que eu consegui militar, que foi no Serviço de Documentação da Marinha, na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, é o registro da entrada do José Nogueira no Hospital Central da Marinha. É o livro de leitos do hospital. E nesse livro tem uma informação curiosa que é o seguinte: quando eu fui pesquisar pessoalmente no Hospital Central da Marinha, eu perguntei para a arquivista, né, existe alguma possibilidade de um civil ser internado nesse hospital? E ela falou, é impossível. É impossível. Ela falou com essas palavras: não, aqui só entra militares. E no documento da entrada de José Nogueira no Hospital Central da Marinha está escrito civil José Nogueira. Como que um civil entra num hospital da Marinha se ele não presta serviços para esse órgão? Né? Como que você explica isso? Então, assim, os indícios são muito fortes
dessa espionagem. E algo levantado, eu fiz uma live com o Silvio Tendler, né, um grande cineasta, né, fez filmes sobre o Galver Rocha, o diretor dos Anos Rebeldes, e ele aventou a possibilidade, e faz muito sentido, do José Nogueira ter sido um agente de contra-espionagem. Então, assim, dele ser desde o início contratado pelo governo João Goulart para entrar em organizações anticomunistas e desbaratar essas organizações de dentro. Existe essa possibilidade, né? Ou então pode ser que as suas origens pode ter falado mais alto pelo fato dele ser nordestino, cearense. Acredito que existem alguns órgãos anticomunistas que têm um teor, entre aspas, mais leve, que seria tipo o IBAD, né? Comparado com essa Ku Klux Klan, o IBAD, né, é fichinha, né? Então pode ser que ele tenha se seduzido quando chegou no Rio por essas organizações anticomunistas, não via nenhum mal, achava algo parte do jogo democrático, e a partir do momento que ele vai numa reunião da Ordem Suprema dos Mantos Negros, que é relatado que para você fazer parte desse organismo, você tem que desviar de golpes de punhal de um membro mais experiente, que você tem que fazer um pacto de sangue, derramar o seu sangue pelas pessoas, perseguir negros e perseguir nordestinos. Isso pode ter afetado ele a ponto de falar, chega, eu não faço mais parte disso e eu vou denunciar essas instituições. Agora, eu não posso ser irresponsável e falar, foi isso. Eu acho que existem esse leque de possibilidades e uma certeza maior só poderia ser dada pelas próprias Forças Armadas liberando documentação para a gente confirmar ou não essas hipóteses. Vamos lá. Você falou aí desse momento, né, dele talvez ter mudado de pensamento e quando conheceu ali a Ordem Suprema dos Mantos Negros. Você sabe se tem em algum... Porque, pelo que eu compreendi, ele era jornalista do Diário da Noite e tinha uma continuidade esse trabalho dele, né? Até a morte. Foi isso? Não, assim, ele exerceu diversas funções. Ele era um cara muito articulado. No final da vida, ele foi conferente do Porto do Rio. Aí um outro indício também, que tem jornais da época que afirmam que o João Goulart o convocou para investigar corrupções no cais do Porto do Rio, né? Ele foi jornalista também do Diário Carioca e do Diário da Noite. Então, ele não exerceu esses empregos a vida inteira e também não fica claro na documentação quando ele começou a certo emprego e quando ele terminou. Eu fui no sindicato de jornalistas e aí dá uma tristeza, né? Atuar com arquivos aqui no Brasil. Não tem uma documentação guardada, sabe? Muitos arquivos uma bagunça, as pessoas tratam mal, não sabem dizer onde ficam as coisas. E é parte da memória do nosso país. Então, eu não posso ser responsável e afirmar, foi assim. Dá para fazer um recorte. Como ele chega no Rio em 52 e morre em 63, então o período de atuação dele é entre essas datas. E aí, só para não esquecer também, ele é o responsável, ele trabalhou para o Alberto Dines, né, um responsável pelo Observatório da Imprensa, né, um grande jornalista, e ele foi o responsável pela investigação do caso da imprensa marrom, esse termo que a gente usa, né, para desqualificar alguns jornalistas, né, inescrupulosos. Imprensa marrom surge através de uma reportagem que José Nogueira faz denunciando a revista Moral, Escândalo e Confidencial, porque eles chantageavam pessoas alegando que eles iriam mostrar suas fotos pessoais se não houvesse um pagamento de dinheiro. Então ele denuncia isso no Diário da Noite e consegue se elevar nessa questão do faro investigativo, de ser requisitado para fazer outros serviços. Certo, Rafael. Minha pergunta dentro desse pensamento que nós estamos falando de um jornalista, eu acredito que por mais que ele não esteja exercendo a função, é bem provável que ele fazia suas anotações, né? Tem alguns registros, diário e tudo mais. Muito provavelmente você vai me responder que esses arquivos não existem, porque se é sugerido que é um assassinato,
essa documentação toda provavelmente também faz parte de uma queima de arquivo, né? E aí depois você pode trazer um pouco disso. Porque minha pergunta seria, em algum momento, ele fez alguma publicação contra essas instituições, a IPAD, a IPES, ou falou da Ordem Suprema dos Mantos Negros, ou em nenhum momento ele traz isso nas suas escritas? Fez. Inclusive, eu compartilhei nas redes sociais a matéria que ele denuncia essa Ku Klux Klan brasileira, e lá vocês vão poder ver a foto de um dos membros. É uma coisa assustadora, assim, nunca imaginei que isso pudesse ter tido no Brasil, né? Então, ele denuncia no Diário da Noite, e por conta dessa denúncia, o Joaquim Metralha, ele invade a sede do jornal e vai tirar satisfação com o José Nogueira, dizendo: que história é essa? Você está botando o meu nome, minha foto no jornal, afirmando tudo isso, e, enfim, eles começam a romper, né? Eles eram amigos antes, né? Tem fotos juntos, isso é mostrado no livro. E também tem essa reportagem que eu te falei no Tribuna de Notícias, em que ele vai denunciar essas fake news provocadas pelo Joaquim Metralha, ameaças de sequestro de personalidades políticas. Então, tem as matérias do José Nogueira, e nessa denúncia que ele faz desses acordos de fake news, ele já teme pela sua vida. Ele começa o artigo dizendo que pode acontecer algo com ele se ele fizer esse tipo de denúncia. Mas ele era um cara muito destemido, e por conta do seu irmão ser da Marinha, ele achava que nunca iria acontecer nada com ele. Então, acabou pagando pela vida. E algo semelhante ao caso do José Nogueira, na semana passada eu fiz uma live aqui no Circuito Cultural de Pernambuco, tive a honra de ser entrevistado pelo jornalista Vandeck Santiago, que é autor de um livro sobre Francisco Julião, uma figura importante do jornalismo daqui. E ele afirmou que, falando sobre essa denúncia do Miguel Arraes na CPI do IBAD-PES, o informante do Miguel Arraes, que chamava Adeildo Beltrão, ele sofreu um atentado depois de revelar informações contra o IBAD. Uma situação muito semelhante ao que José Nogueira passou. E mais, no meu livro eu cito que um secretário desses órgãos anticomunistas, como o IBAD, que tinha uma atuação mais direta no Congresso Nacional, se chamava ADEP, né, Ação Democrática Parlamentar, ele prestou um depoimento na CPI do IBAD-PES, e ele chegou no depoimento apavorado, porque ele dizia que estava sendo perseguido por policiais da Invernada de Olaria. Invernada de Olaria era um batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em que eram destacados os piores profissionais para aquele batalhão. Então, foi criado pelo governador Carlos Lacerda, um anticomunista ferrenho, e policiais que cometiam crimes, atentados a direitos humanos, eram convocados para esse batalhão. E esse Elcio França, esse secretário, ele foi dar o depoimento afirmando que ele estava sendo perseguido. E aí ele dá a seguinte declaração, que é muito simbólica, sobre o assassinato do José Nogueira, né? Sem medo de falar essa palavra. Ele vai afirmar assim: não quero morrer como José Nogueira. Bom, eu acho que isso diz tudo, né? Se ele diz, não quero morrer como José Nogueira, e ele está sendo perseguido por policiais por revelar documentos, eu acho que não restam dúvidas que ele não sofreu um acidente, né? Então, a queima de arquivo fica bem evidente, e que a gente consiga, né, essa reparação aí para a família da vítima. Só um outro ponto também que eu acho importante falar, que eu não cheguei a citar, essa questão do laudo cadavérico. Quando eu falo que eu fui atrás do laudo cadavérico, é que eu processei a Polícia Civil do Rio de Janeiro, em 2018, né? Porque ela não permitia que eu tivesse acesso a esse laudo cadavérico. E aí eu mostrei a Lei de Acesso à Informação e mostrei os incisos que me davam direito. A alegação deles era que, por serem dados pessoais pelo laudo cadavérico, que são um documento personalíssimo, eu não sou parente da família, então eu não tenho direito de ter acesso a esse documento. E aí eu mostrei a Lei de Acesso à Informação, e lá tinham vários incisos que me davam direito, como, por exemplo,
quando há uma afronta aos direitos humanos, você não pode alegar sigilo de documentos pessoais. Por exemplo, eu quero pesquisar algo sobre a vida do seu irmão. E aí você fala, poxa, Rafael, não dá, você não é da minha família, eu não tenho obrigação de te dar esse documento. Só que se você assassina o seu irmão, não faz mais sentido esse sigilo, né? Tipo, houve um crime. Então, você não pode alegar sigilo aí. E também existe um outro inciso, que é pesquisa de interesse científico nacional. E era o caso, que é a minha dissertação de mestrado. Então, tinham vários momentos que me dava direito a esse laudo cadavérico. Eu processei a Polícia Civil, ganhei nas duas instâncias e, mesmo assim, a Polícia Civil não me deu o documento. Deu uma justificativa muito ruim, dizendo que os microfilmes da polícia só existiam no Rio, só existiam de 66 para frente. Então, como a morte era de 63, eles não tinham esses microfilmes. E aí eles falaram que estaria em Brasília por conta da transferência da capital de Brasília para o Rio na época. Eu abri um protocolo no ML de Brasília, eles me afirmaram que não estava lá, eu exigi que a resposta fosse por escrito e anexei o registro de ocorrência do caso que eu consegui na própria cidade da polícia, que é do ano de 63. Então era prova que a polícia estava mentindo descaradamente. Se eu tenho um microfilme de 63, como é que eles podem afirmar que só tem microfilme de 66 para frente? Há uma incongruência. Aí a juíza intimou a polícia a me apresentar o laudo cadavérico em 15 dias. Quando chegou no 14º dia, eles me afirmaram, olha, peço desculpas, realmente a gente tem laudos cadavéricos anteriores a 66, só que a gente só tem do ano de 62, a gente não tem de 63, que é o ano que ele morreu. E aí é isso, né? Então, foi a conclusão de que as Forças Armadas e a polícia no Brasil, elas estão acima da lei. Eu ganhei no tribunal, sem direito a recorrer, ganhei nas duas instâncias, e eu não consegui ter acesso ao laudo cadavérico. Vamos lá, Rafa. O nome do programa é História Provoca. Então, eu acho que eu vou pegar um ganchinho aí na sua fala para fazer uma provocação. A respeito, você cita ali a queda de um apartamento, né? E coloca-se a entender que não foi uma queda, foi uma tortura muito provável ali dentro desse apartamento e um corpo arremessado lá de cima, provavelmente desacordado, né? E com algumas marcas no corpo, né, como queimadura de cigarro na mão. Muito provavelmente a documentação, esse apartamento foi todo revirado e tudo que havia de prova ali sumiu. E como a gente está falando de apartamento as pessoas são muito próximas, as pessoas moram coladas umas nas outras, né? Muitos dos apartamentos, o que acontece dentro de um, você escuta do outro, né? Ou você entende o movimento que está acontecendo ali dentro do condomínio, né? Aí a minha provocação é o seguinte, esse condomínio que o José Nogueira morava e da onde foi arremessado, será que ele era muito parecido com o condomínio que o atual presidente mora, numa relação da sua vizinhança, relacionando ao caso Marielle? Muito, muito bem provocado, me senti provocado, gostei da provocação. Eu acho que tem semelhanças e diferenças, né? As diferenças é que ele não era um condomínio luxuoso, né, como o Vivendas da Barra, do Jair Bolsonaro, né? Eu tive a oportunidade de ir no prédio, eu consegui até os documentos do porteiro da época, mas ele já faleceu, infelizmente. Hoje eu entrei no apartamento, tirei fotos para ver a distância da rua, enfim. Hoje funciona, o apartamento da morte funciona a administração do síndico, né? E é um apartamento bem pequeno, quarto e sala, enfim. Essas são algumas diferenças. As semelhanças que eu cito é que tanto nos anos 60, né, no início dos anos 60, no pré-64, como hoje, nós vivemos e vivimos na época
um clima de polarização política, né? Hoje está bem evidente que existem polos ideológicos, né? A esquerda e a direita. Naquele momento, a mesma coisa. O presidente João Goulart estava sendo pressionado pelos dois lados. A direita achando que o João Goulart era um comunista, porque ele queria fazer reforma, e aí você vê o nível de conservadorismo do Brasil, né? A reforma agrária que o João Goulart queria fazer não era expropriar uma das 15 fazendas de um grande produtor rural. Não era assim tão radical. Ele queria pegar terras próximas às rodovias federais, terras que não eram de ninguém, e dar assentamentos para as pessoas. Você vê um nível de conservadorismo que o Brasil sempre foi, de não achar razoável isso. Então, tem umas terras perto das rodovias, a gente quer botar pessoas que não têm casa. Acho que é bem razoável, né? Pessoas que não têm onde morar, elas possam morar ali, né? Ter uma casa. Mas não. Aí, comunista e tal, tem que derrubar esse presidente. E do outro lado, as esquerdas pressionando o João Goulart. A gente tem que aprovar essa reforma. Você não pode ficar em cima do muro. Então, o presidente estava ali no clima de polarização. E hoje é a mesma coisa, né? Diversas amizades terminadas por conta de política. É um clima tenso em 2016 para você ir nas ruas, né? Eu citei isso numa outra live. Lá no Rio de Janeiro tinha uma tensão de você andar com roupa vermelha. Não era você andar com a camisa do PT, era você andar com uma camisa vermelha de qualquer coisa. Era tenso assim, na zona sul do Rio de Janeiro, que é um antro bem conservador, né, de pessoas. Então, existem essas semelhanças. Outra semelhança mais dura, né, é as relações escusas aí de governo com movimentos paramilitares de extrema-direita, movimentos paramilitares anticomunistas, né? A gente vê o caso da Marielle Franco, o envolvimento de milicianos, as relações quase que evidentes com a família Bolsonaro, né? E, na época, as relações do governador Carlos Lacerda, da Guanabara, com esses movimentos anticomunistas. Então, são bem semelhantes nesse sentido a questão do assassinato da Marielle com o assassinato de José Nogueira. É óbvio que eu não estou querendo dizer que é a mesma coisa, tem mil diferenças. A Marielle tem uma questão do recorte de gênero, de classe, né? Outros componentes que a gente tem que considerar e não achar que foi a mesma coisa, né? A Marielle sempre foi uma defensora de direitos humanos. O José Nogueira é uma figura muito misteriosa, né? Por um lado, algumas pessoas o taxam de herói e outras o taxam de vendido. Então, não há como comparar. O José Nogueira não era uma Marielle de antigamente, não chega nem perto, né? Mas, como é interessante estudar, né, aí volta aquele conceito de história cíclica, né, as relações do governo brasileiro, do Estado brasileiro, com movimentos paramilitares anticomunistas. Como isso é parecido com os dias de hoje. Vamos lá. O Alex Vasconcelos, que é o @alex.vasconcelos.98, que aparentemente já leu o livro e falou, leiam, é muito bom, vale a pena, é maravilhoso. Ele está perguntando aqui, o advogado tem alguma novidade sobre o caso, Rafael? Bacana, grande abraço aí para o Alex. Tive a oportunidade de fazer uma live no canal dele, Nota de Repúdio. Quem puder seguir aí, bem interessante o canal no Instagram também. E infelizmente não. Eu contei essa história para ele, né? Que o advogado é um grande amigo meu, né? Não tem necessidade de eu revelar o nome, mas ele, quando tipo, eu recebi essa resposta da polícia de que só tem de 62, não tem do ano que você quer, foi mais ou menos em outubro de 2018. E aí aconteceram duas coisas. Eu já estava praticamente de mudança para Caruaru, do Rio para Caruaru, e também o Bolsonaro tinha acabado de vencer as eleições. Eu já estava 10 anos pesquisando isso. Então foi meio que um basta para mim. Eu falei, cara, assim, é isso. Tipo, eu tentei com todas as minhas forças, me expus, coloquei minha integridade física em risco e tá bom, é isso. Não quero mais mexer com isso. Só que aí, alguns meses depois, eu conversando com ele, ele me revelou o seguinte, olha só, eu não encerrei o processo não, tá? Aí eu, não sabia disso, tipo, ele,
Não, tá lá. Eu não solicitei mais nada, mas ele não se encerrou, não. Então, tá correndo. Então, quem sabe, né? A gente pode arranjar uma novidade, apesar de achar muito difícil por conta desse desgoverno que a gente vive atualmente. Mas, infelizmente, não tenho nenhuma novidade sobre o caso. Tá, vamos lá. Estamos caminhando para os 4 últimos minutos e a minha pergunta agora é: ouviram esses vizinhos? Fizeram? Tem relato dos vizinhos? Recolheram os relatos desses vizinhos desse dia? Então, não tem relatos dos vizinhos. É algo estranho também, porque o morador do 5º andar era um amigo do José Nogueira que chegou da festa de casamento junto com ele, né? A queda do José Nogueira foi feita de madrugada e ele estava numa festa de casamento. Ele voltou com 2 amigos, o proprietário do apartamento e esse amigo do 5º andar, e ele também não se sabe o que ele disse. Mas o que fica claro nos relatos é que não diz quem, mas alguns membros da família quiseram encerrar as investigações também, não quiseram mais tocar no assunto. Houve também relatos de que o irmão dele, que morava no México, foi ameaçado, policiais não, né? Pessoas foram até a sua residência o ameaçar. Então, esse caso foi abafado mesmo. E o que me surpreendeu, né, para essa obsessão de investigar essa história é como essa história foi abafada de 63 até hoje. É impressionante que nenhum historiador jornalista tenha pelo menos citado esse caso. É algo assim impressionante como a CPI do Ibade-Pais influenciou nos rumos da ditadura de 64. Tá. Rafael, estamos nos 2 últimos minutos aqui. Eu acho que esse é o momento para não ficar tão acelerado, de eu agradecer a sua visita, agradecer sua participação. É muito rica o compartilhamento que você trouxe para a gente aí. Parabéns também para todos os professores e professoras aí, hoje no dia 15 de novembro. Nós estamos aqui na Labuta falando de história mais um pouquinho, né, Rafael? E nesse momento, cabe eu perguntar: alguma coisa não foi perguntada para ti ou não trouxe até agora e seja necessário dizer? E aí já vai para as suas considerações finais para a gente finalizar. Certo. Agradecer o Thiago, a todos que participaram. É uma honra muito grande que estar compartilhando essa história que foi tão silenciada e que revela um pouco do que foi a ditadura de 64 posteriormente. Eu acho que uma coisa interessante para se falar, que não foi dita, é a participação do ministro da Guerra no ocultamento de um dossiê do IBAD. Isso é uma outra novidade do livro. O ministro Jair Dantas Ribeiro, que é conhecido por ser um ministro legalista, um ministro que apoiou o João Goulart, ele fez um dossiê extenso sobre o IBAD e colocou no Serviço Secreto de Informações do Exército. A gente nunca teve acesso a esse documento. E aí fica a pergunta, né? Se era um ministro que apoiava o presidente, por que ele escondeu esse documento do IBAD? Uma coisa muito estranha. Ele alegou que não tinham informações muito importantes, mas isso não é um papel de um ministro da Guerra. Quem tem que decidir se as informações são valiosas são os parlamentares de uma CPI. Então eu contesto a figura de legalista desse ministro Jair Dantas Ribeiro, que inclusive nas vésperas do golpe rompeu com o João Goulart por ele não ter rompido com a CGT. Né? Então é outro ponto inédito do livro. Fazendo um jabazinho aí, R$ 8,90 na Amazon, tem na Google Play, enfim, bem acessível a todos os públicos, e infelizmente a gente não tem ainda a versão impressa. Obrigado, Thiago, obrigado a todos, grande abraço. Tá certo, Rafael, gratidão. E a gente continua aqui, pessoal. Toda segunda, toda quinta-feira tem programa ao vivo. Quem não conhece aí a TV História em Casa está convidado a conhecer. Quem não segue o Rafael está convidado a seguir e acompanhar os trabalhos que acontecem por lá também. Rafael, grande abraço. A gente vai conversando aí. Valeu para todo mundo que participou. Até mais. Um abraço.